Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, minha amiga, família aqui representada? Eu agradeço você por você estar conosco, perseverando no estudo da palavra de Deus. Sem dúvida nenhuma, eu sei que você tem sentido as bênçãos de Deus na sua vida e saiba que eu estou orando por você, pelos seus sonhos e também pela sua família. Vamos agora pegar a nossa Bíblia, colocar perto assim do nosso coração e vamos orar a Deus. Querido Pai, nós te agradecemos por nos conceder a vida. E também com a vida, o Senhor nos abre uma porta, uma oportunidade para mais uma vez estudarmos a Tua santa e divina palavra. Que o Espírito Santo que guiou os escritores da Bíblia possa também nos guiar nesse estudo. Que a voz seja minha, mas que a palavra seja unicamente Tua, em nome de Jesus. Amém. O estudo de ontem, que nós estudamos, falava sobre a lei de Deus. E você sabe, a lei de Deus é a lei moral do governo de Deus. São os 10 mandamentos. E hoje nós vamos estudar um assunto que também tem a ver com a lei de Deus, mas sobre um mandamento esquecido, sobre um mandamento que as pessoas não estão dando a mínima para ele. Mas ele é um mandamento importante, porque você sabe, se você é obediente a Deus, você então adora a Deus em espírito e também em verdade. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você sabe quantos mandamentos se pode transgredir para pecar contra Deus? Dos 10 mandamentos, por exemplo. O que diz a palavra de Deus sobre esse assunto? Eu quero que você leia o primeiro texto. Está aqui no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Entendeu o que você leu? Se você guardar toda a lei, mas se tropeçar em um só ponto, a palavra de Deus diz que você e eu nos tornamos culpados de todos. Culpado de todos. É assim mesmo que você leu. Você sabe, né? Transgredir a lei de Deus é pecar contra Deus, contra o governo de Deus, contra a palavra de Deus e também, meu amigo, contra a autoridade de Deus. Só recapitulando, o pecado, ele nos traz separação de Deus, o pecado nos distancia de Deus e o pecado é pior do que o Covid-19. O pecado é pior do que o câncer. Exatamente. Por isso que nós não podemos transgredir a lei de Deus. Bem, você sabe que nós temos um inimigo, não é verdade? O inimigo, a antiga serpente, o dragão, o diabo, nós temos um inimigo. E esse inimigo, ele está furioso com você, sabe por quê? Porque você está aqui comigo, examinando a Bíblia. E você não somente vai descobrir a verdade, mas você vai descobrir também quem é o inimigo, quais são as suas armas. Contra quem o inimigo está furioso, contra quem ele está bravo. Veja o que diz Apocalipse, capítulo 12, livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar, ou seja, guerrear, fazer guerra com os restantes da sua descendência. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. O inimigo está irado contra uma família, o inimigo está irado contra um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente que guarda os mandamentos de Deus. É claro, o inimigo sabe que se você guardar os mandamentos de Deus, você torna-se um obediente a Deus. E o inimigo sabe que se você obedecer a Deus, você também é um candidato ou um forte candidato. Escute bem, meu amigo, minha amiga, família. Se você obedecer a Deus, você e a sua família serão um forte candidato para receber a graça de Deus, a bênção de Deus, a proteção de Deus, o cuidado de Deus, o amparo de Deus. Você não diz amém? Louvado seja Deus por isso. Mas o inimigo está furioso. Deixa eu te dizer uma coisa, olhe bem aqui nos meus olhos, olhe bem nos meus olhos. O inimigo vai tentar tirar você desses estudos.
É isso mesmo que você ouviu. Sabe por quê? Porque quem estuda a Bíblia está se preparando para a volta de Jesus e é um obediente. Você é inteligente. Então o inimigo está irado contra uma pessoa que guarda os mandamentos de Deus, a lei moral de Deus, escrita pelo dedo de Deus, registrada em Êxodo 20, repetido em Deuteronômio capítulo 5. E encontrado em todo o Novo Testamento os mandamentos de Deus. Porque você sabe, né, meu amigo, minha amiga, família, não existe adoração sem obediência. E o inimigo está irado com isso. Ele não quer que você leia a Bíblia, que você entenda a Bíblia, que você aplique a Bíblia na sua vida. Ele não quer isso. Ele está irado. Mas falando do inimigo, deixa ele para lá, não é verdade? É ele para lá e nós para cá. É isso que tem que acontecer na minha vida e na sua vida. A palavra de Deus diz, sujeitável, portanto, a Deus, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. E como Jesus resistiu o diabo? Palavra de Deus, ele venceu o diabo lá no deserto. E é isso, meu amigo, que nós estamos fazendo. É isso que nós estamos fazendo. Nós vamos vencer o inimigo pela palavra de Deus. Nós vamos vencer os dardos inflamados do inimigo com a palavra de Deus. Paulo diz no livro de Efésios que a palavra de Deus, ela é a espada do Espírito. Louvado seja Deus por isso. Entendeu aí? Como o inimigo está furioso? Porque ele não quer que você obedeça a Deus. Ele até deixa você adorar a Deus. Mas quando chega, meu amigo, minha amiga, na hora de obedecer, o inimigo entra em cena. Mas ele é um inimigo derrotado. Porque Jesus Cristo, ele comprou você, ele salvou você, ele está restaurando você e ele conquistou tudo isso na cruz do Calvário. Veja o que diz o quarto mandamento da lei de Deus, um mandamento esquecido, pouco praticado. Se você tropeçar em um só ponto da lei, torna-se culpado de todo, disse Tiago. Veja o que diz Êxodo lá no comecinho, depois de Gênesis. Êxodo capítulo 20, versículo 8, 9, 10 e eu acredito que 11 também. Vamos ler juntos. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia, diz a Bíblia, é o sábado. Vou ler de novo. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor. Não é o sábado do pastor, é o sábado do Senhor. Não é o sábado da igreja, é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, diz a Bíblia, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Olha o que diz o verso 11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, meu amigo, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Olha que leitura, hein? Que leitura. E se eu fosse explicar detalhe dessa leitura, a gente não ia mais sair daqui hoje. Não ia nem, agora ia deixar de ser estudo bíblico e nós íamos fazer uma vigília. Uma vigília. Veja como começa o 4º mandamento da lei de Deus. Se você analisar comigo esse mandamento, que fala sobre a guarda do sábado, você vai ver, vai perceber comigo de maneira profunda, que é o único mandamento que começa, escute bem, que começa com o verbo lembrar. Imagina que você está na sua casa e vai sair, você vai ao centro da cidade. E você deixa ali no fogão, você deixa no fogo ali o arroz. Você chama a sua filha de 15 anos e diz assim, filha, cuidado. Você está aí na televisão, mas cuidado, não te esqueça, lembre do arroz que está no fogo. Por que você advertiu ela de lembrar? Porque ela pode esquecer. E Deus é tão maravilhoso em sua palavra, Deus é tão maravilhoso que Deus sabia na sua onisciência. O que é onisciência? É que, como diz o Salmo 139, a palavra nem me chegou à língua e Deus já sabe. Ele sabe o que passa dentro da minha cabeça, dentro da minha mente. O homem vê o exterior, mas Deus, ele vê o coração. E Deus sabia que as gerações futuras iriam esquecer. Então Deus começa esse mandamento importante da palavra dele, dizendo, lembra-te do dia de sábado para o santificar.
Os filhos de Deus devem lembrar desse dia. Quem criou o sábado? Você já se perguntou? Quem foi que criou o sábado? O sábado é considerado o sétimo dia. E nós lemos lá em Êxodo 20, verso 10, que o sétimo dia é que dia? Não é a segunda, nem a terça, nem a quarta, nem a sexta-feira, nem tampouco o domingo. O sétimo dia da semana, segundo a palavra de Deus, eu não estou dizendo segundo o seu pastor, eu não estou dizendo segundo o padre, eu não estou dizendo segundo a cabeça de um homem, não. Eu estou dizendo segundo a palavra de Deus, é o sábado. Uma verdade inquestionável. Quem criou o sábado? Quando foi criado o sábado? Antes ou depois do pecado? Veja o que diz a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo de 1 e 2. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Deus está falando da criação. E havendo Deus, escute bem, e havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia, ou seja, no sétimo dia, de toda a sua obra que tinha feito. Versículo 3, e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então, lá na criação de Deus, quando Deus fez todas as coisas, é interessante algo da criação que eu quero comentar com vocês, interessante. Quando Deus ele terminava um dia, ele sempre dizia assim, ele olhava para trás, observava o que ele criara, ele dizia, é bom. Então isso foi no primeiro dia, bom, no segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Quando chegou no sexto dia, ele olhou para trás e disse, uau, o que eu fiz é muito bom. Então Deus, escute bem, então Deus, olhando para Adão e para Eva, suas criaturas recém-criadas, perfeitas, vindo de um Deus perfeito, morando num ambiente perfeito, tudo era perfeito. Deus então resolve criar o sábado. Ele resolve criar o sábado. Porque ele estava cansado? Não, mas para que o homem pudesse descansar, para que o homem pudesse nesse dia ter um contato mais direto com Deus. Não somente na virada do dia, como acontecia entre o primeiro e o sexto dia, mas não apenas um momento, como acontecia na virada do dia, mas um dia de 24 horas com o seu Criador. Então Deus estabelece o sábado. Meu amigo, olhe bem aqui nos meus olhos. Deus estabeleceu o sábado antes do pecado. Tudo que Deus criou antes do pecado é o plano original de Deus, é a estratégia original de Deus, é o objetivo original de Deus. O jardim, a família, o trabalho, o sábado foram criados antes do pecado. É por isso que é tão importante, ele disse, lembra-te desse dia, não esqueça, filho meu, não esqueça, filha minha, não esqueça, família, de guardar esse dia. E ele fez 3 coisas nesse dia, ele descansou, ele abençoou e ele santificou. Ele quer que eu e você possamos descansar nesse dia de nossas fadigas da semana. Você é uma pessoa abençoada, por isso que guarda o sábado. Você não vai guardar para ser abençoado, você está guardando porque já foi abençoado durante a semana. Você será santo diante de Deus. A guarda do sábado é uma retribuição de agradecimento por tudo aquilo que Deus fez por você e pela sua família durante 6 dias. Será que Jesus teve participação na criação do sábado? Veja o que João falou no Evangelho de João, capítulo 1, versículo, Novo Testamento, capítulo 1, versículo 3. Veja o que diz. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, quando Deus criou o sábado, Jesus estava presente ali. O Espírito de Deus pairava por sobre as águas, diz o livro de Gênesis. Então, o Deus triuno estava presente na criação, no plano original de Deus. Sabe o que eu tenho escutado? Algumas pessoas dizem assim, pastor, mas esse negócio de sábado foi feito para Moisés, para o povo de Israel, para os hebreus. Ah, pastor, isso aqui foi coisa dos patriarcas, lá do Antigo Testamento, hoje não precisa mais guardar esse dia. Para quem foi feito o sábado,
segundo Jesus? Para quem foi feito o sábado segundo Jesus? Veja o que diz Marcos capítulo 2, versículo 27. E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, não de Moisés, não do povo hebreu, e não o homem por causa do sábado. Eu sei que você é inteligente, meu amigo e minha amiga. Se o sábado foi estabelecido lá no Jardim do Éden, junto com o Éden, junto com o trabalho, junto com o ser humano, junto com a família e também o sábado, Moisés não existia lá no Jardim do Éden. O povo de Israel ainda não existia, mas existia Adão e Eva. Foi para eles que Deus criou o sábado, para ter um contato especial com eles. Vou lhe dar um exemplo especial. Você está vendo que é esse objeto aqui? Isso aqui é uma gravata, não é verdade? O que você acha? O homem foi feito para a gravata ou a gravata foi feita para o homem? É claro, a gravata foi feita para o homem. A mesma coisa foi o sábado. O sábado foi estabelecido para a família. O sábado foi estabelecido para o homem, a mulher, para o ser humano, para as criaturas inteligentes de Deus, para os filhos de Deus, em todas as épocas e em todas as gerações. Você não diz amém por isso? Veja que Ezequiel vai expandir um pouco mais esse assunto em Ezequiel capítulo 20, verso 20. Antigo Testamento. Veja só o que diz. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. O sábado não é somente o descanso para santificar, para você ser abençoado, mas o sábado é um sinal entre Deus e o seu povo. Lembra quando veio o dilúvio? Lembra quando veio o dilúvio lá na época de Noé? Que infelizmente só 8 pessoas foram salvas, Noé e a sua família? Lembra que Deus colocou um sinal dizendo que nunca mais ia destruir o mundo com água? Qual foi o sinal? Exatamente, o arco-íris. O sinal de que Deus nunca mais vai destruir o mundo com água é o arco-íris. Todas as vezes que aparece o arco-íris, nós lembramos que Deus prometeu. E se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Porque agora não é água, agora será fogo. Mas também Deus tem um outro sinal entre Ele e os seus filhos, entre Ele e os seus servos. É o sábado. Porque o sábado está na lei moral de Deus. E Tiago estava certo. Se você tropeçar em um só ponto, se torna culpado de todos. E aí, meu amigo? E aí? O que você achou? O que você acha? Veja esse outro texto aqui. Êxodo 31, verso 17. Êxodo 31, verso 17. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. Quanto tempo vai durar esse sinal entre Deus e o seu povo, entre os seus servos e o seu povo? Para sempre. Para sempre. Daqui a pouquinho eu vou te mostrar uma passagem que Deus vai dizer que até no céu nós vamos adorá-lo, também no sábado. Você não diz amém por isso? O que Jesus fazia no sábado? Jesus é o nosso maior exemplo, não é verdade? Você já leu na Bíblia, em João 14, verso 6, que Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida? Ora, se você quer ir para o céu, tem que ir por Jesus, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Veja o que Jesus fazia no sábado. Lucas, Novo Testamento, Lucas capítulo 4, verso 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Aos sábados era costume de Jesus ir para a igreja, para o templo, para a sinagoga. O que fazer lá? Ler a palavra de Deus, explicar os pergaminhos. Era costume de Cristo ir à igreja. Sabe por quê? Porque foi costume dos profetas. Foi costume dos patriarcas, era costume de Adão passar um dia inteiro com Deus. E Jesus que criou o sábado, escute bem amigo, e Jesus que estava na criação do sábado não ia ser o primeiro a transgredir o sábado. Louvado seja Deus por isso. E se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, é importante você seguir Jesus. Não siga o seu pastor, não siga o seu irmão, siga Jesus Cristo.
E o livro é o Assim Diz o Senhor, é a Bíblia. Mas você pode perguntar para mim, pastor, mas eu quero saber agora, tudo bem, Jesus, mas tinha umas mulheres que seguiam a Jesus? Tinha ou não tinha? Tinha, liderado por Maria Madalena e outras mulheres. Que dia que as mulheres guardavam na época de Cristo? Você é inteligente. Ei, você é inteligente. Se Jesus guardava o sábado e elas seguiam Jesus, é claro que é o sábado. Mas para confirmar, eu quero ler um texto com você. Eu quero ler um texto especial com você. Lucas, no mesmo livro, Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículos 54 e 55. Veja o que diz a Bíblia. Era o dia da preparação. Que dia é o dia da preparação? Sexta-feira. E começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então, diz o versículo 56, se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E no sábado, escute bem, e no sábado descansaram segundo o que, meu amigo? O mandamento. Rapaz, essa palavra é importante. Segundo o mandamento. Que mandamento, pastor? Os 10 mandamentos. Escrito em Êxodo 20, repetido em Deuteronômio, capítulo 5. Encontrado em todo o Novo Testamento. Elas não iam transgredir a lei de Deus, porque Jesus estava no Monte Sinai quando ele deu a lei a Moisés. Elas guardavam o sábado, o mandamento de Deus. Louvado seja Deus por isso. Meu amigo, você quer outra prova? Você quer outra prova? Eu quero agora ler algumas coisas da vida de Paulo. Sabe que Paulo, ele escreveu 14 epístolas do Novo Testamento. E Paulo é uma referência, é uma autoridade bíblica inspirada por Deus para nos ensinar as coisas de Deus, a palavra de Deus. A pergunta é, que dia que Paulo ia à igreja? Que dia que ele guardava? O domingo? A quarta-feira? Veja o que diz em Atos, capítulo 17, versículo 2. Atos 17, versículo 2. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou, ou seja, explanou com ousadia com eles acerca das Escrituras. Você viu aí? Por 3 sábados, Paulo ia à igreja pregar com ímpeto, como dizem em espanhol, com desnudo, com poder, a palavra de Deus. Louvado seja Deus por isso. Que dia? O sábado, porque era costume de Paulo. Eu quero te dizer algo sobre o apóstolo Paulo. Sabe que o apóstolo Paulo não foi evangelizado por homens. Quando o apóstolo Paulo passou a seguir Cristo, quem chamou Paulo? Assim, ao vivo. Na estrada para Damasco, quem foi que chamou Paulo? Foi o próprio Cristo. A voz disse o seguinte, Saulo, Saulo, por que me persegues? O apóstolo Paulo foi o que foi, porque se encontrou com o próprio Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Você será uma bênção, eu serei uma bênção, se nós nos encontrarmos com o próprio Cristo através da palavra. É o que está acontecendo aqui. Veja o que mais Paulo fez. O que dia que Paulo pregava o evangelho quando chegou em Atenas. Veja o que diz Atos 18, versículo 1 e versículo 4. A gente vai ler 1, depois pula para o 4. Atos 18. Depois disto, deixando Paulo Atenas, quando ele estava deixando Atenas e não chegando, partiu para Corinto. E todos os sábados discorria na sinagoga. A sinagoga é a igreja, persuadindo tanto judeus como gregos. Amém, irmãos? Então, quando Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto, a igreja que ele pastoreava, onde ele fundou essa igreja, a palavra de Deus diz que por 3 sábados, Paulo estava lá no templo, assim como eu estou aqui. Ei, olha para mim, assim como eu estou aqui, estava no templo, na sinagoga, persuadindo, pregando com poder, com ousadia a palavra de Deus. Sabe por quê? Se encontrou com Jesus. E quem se encontra com Jesus, segue Jesus. E Jesus não guardava domingo, ele não guardava quarta-feira, Jesus guardava o sábado segundo o mandamento. E o que Paulo fez quando ele chegava num lugar onde não tinha igreja, pastor? Veja o que diz Atos, capítulo 16, versículo 13.
No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Ou seja, quando não tinha igreja, Paulo não trabalhava no sábado, ele ia para debaixo de uma árvore, perto de um riacho, e transformava, escute bem, e transformava aquele lugar numa igreja. Porque você sabe, né? Não é o lugar importante para Deus, o que é importante para Deus são os adoradores. Você não diz amém por isso? Uma perguntinha, você quer ir para o céu? Não, quer ou não quer ir para o céu? Levante a mão, diga, eu quero ir para o céu, louvado seja Deus. Agora, que dia você vai guardar entre todos os dias, mas um dia especial no céu? Veja o que diz a palavra de Deus, Isaías capítulo 66, versículo 22. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim. Aonde? Novo céu e nova terra. Diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e vosso nome. Olha na sequência, 23. E será que de uma festa da lua nova a outra, de um sábado a outro, virá toda a carne adorar, louvado seja Deus perante mim, diz o Senhor. Você não diz amém? No novo céu, na nova terra, o Senhor está nos dizendo que Ele vai chamar os seus filhos para adorá-lo. Um dia inteiro de adoração. Você imagina aí, eu quero que você imagine comigo. Você já foi alguma vez à igreja no sábado? É gostoso ou não é? Sim ou não? Sim ou não? E infelizmente o sábado passa tão rápido, não é verdade? A gente espera tanto para a chegada do sábado e quando ele chega parece que voa. Agora você imagina, você vai ao sábado, às vezes eu estou pregando no sábado na igreja, você vai ouvir um outro pregador, mas você já imagina comigo, você ir na igreja ao sábado e ter Jesus Cristo como um pregador? E aí, meu amigo, quer ter essa experiência? Comece a guardar o sábado aqui na terra, que você guardará o sábado na nova terra. Louvado seja Deus por isso. Que bênção especial tem para aqueles que guardam esse mandamento. Que bênção especial tem para aqueles que guardam esse mandamento. Veja o que diz no livro do Antigo Testamento, Isaías capítulo 58, versículo 13 e também o 14. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia. Presta atenção. Se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Agora vem a bênção. Então, meu irmão, te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Meu amigo, esse texto é maravilhoso. Se você não cuidar dos teus interesses no sábado e cuidar dos interesses de Deus, se você não fizer a tua vontade no sábado e fizer a vontade de Deus, Deus te promete te sustentar. A palavra-chave aí é sustentar. Eu sei que você agora está preocupado, não é verdade? Pastor, e agora? Como é que eu vou guardar o sábado se lá na empresa o patrão não libera no sábado? De uma coisa eu tenho absoluta certeza. Davi falou, fui moço e já agora sou velho. Mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência, ou seja, sua semente, a mendigar o pão. O Senhor está dizendo aqui que se você for obediente a Deus, Ele vai te sustentar. Porque o mesmo Deus que chama é o Deus que cuida. O mesmo Deus que cuida é o Deus que sustenta, meu amigo. Nós somos muitos adventistas em todo o mundo. Você não vê nas manchetes dos jornais dizendo o adventista passa fome porque não trabalha no sábado. Você não vê isso. Sabe por quê? Porque os que obedecem a Deus, eles vivem sobre uma promessa. E qual é a promessa? O Senhor está dizendo que Ele vai te sustentar. Não vai faltar o feijão, não vai faltar o arroz, não vai faltar a farinha, porque Ele vai sustentar. Presta atenção agora. Aqui tem um segredo. Você quer saber?
Então diga aí, pastor, fale. Pode dizer aí, diga, pastor, fale. Ok, vou falar. Sabe qual é o segredo? Ele não vai te sustentar com qualquer herança. Ele diz aqui que vai te sustentar com a herança de Jacó. De Jacó. Ah, você quer saber que herança é de Jacó? Deixa eu te contar um pouquinho da história de Jacó. Jacó saiu fugitivo da sua casa, porque enganou seu pai e enganou também o seu irmão. Ele saiu fugindo da casa. Depois de 20 anos, Jacó volta. E como ele volta? Ele volta bem de vida. Ele volta transformado pelo poder de Deus, conquistado pelo amor de Jesus. E é essa herança que Jacó adquiriu, dada por Deus, é que Deus também está dizendo que você vai receber. Até o dízimo Jacó passou a dar. Você não diz amém? Então a herança de Jacó será dada a mim e a você. O sustento que Deus tentou Jacó durante os 20 anos fora da casa do pai dele, fugindo do irmão, meu amigo, ele vai dar a você. Você não diz amém? Veja o que diz mais a palavra de Deus no livro do Apocalipse, no capítulo 14, verso 12. Aqui está a perseverança de quem? Dos santos. Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Pastor, é fácil guardar esse mandamento? Não, não é fácil. Aliás, meu amigo, olha para mim aqui. Aliás, Jesus não nos prometeu que ia ser fácil. Ele disse, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se passares pelo fogo, não te queimarás. Se passares pelas águas, não te afogarás. Porque eu, Senhor, estarei contigo. Ele não está dizendo que você não vai passar, ele está dizendo que se você passar, ele estará com você, louvado seja Deus por isso. Ele vai sustentar você. Fazem 21 anos que eu encontrei essa verdade presente da palavra de Deus. Nunca passei fome. Deus tem sustentado a mim e a minha família com a herança de Jacó, o nosso pai. Você não diz amém por isso? Perseverança. Você tem que perseverar para a glória de Deus. Você não diz amém por isso? Por isso, querido amigo, por isso, querido irmão, nós estudamos hoje essa lição tão importante da guarda de um dia, um mandamento esquecido, não é verdade? Você sabia que eu conheço pessoas que nunca ouviram falar sobre o mandamento do sábado? Porque às vezes nós falamos mais sobre não adulterarás, não furtarás, não matarás, honra pai e mãe, mas a gente esquece desse mandamento tão importante. É por isso que nessa oportunidade eu quero desafiar você, porque eu sei que você é uma mulher inteligente, eu sei que você é um homem inteligente, eu sei que você é perseverante. Persevere. A palavra de Deus diz, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. O Deus que criou o sábado lá no jardim, antes do pecado, é o mesmo Deus que vai abençoar a sua vida. Quer você, nessa oportunidade, dizer, Senhor, eu não conhecia essa verdade. Senhor, eu me afastei dos teus caminhos, mas estou voltando. Eu vou guardar o teu dia. Eu quero ser um adorador, mas um adorador que adora ao Senhor em espírito e em verdade. Se é isso que você quer, meu amigo, se é isso que você quer, minha amiga, eu te convido a orar comigo nesse momento. Querido Pai, obrigado por essa verdade tão especial na Tua palavra. Obrigado porque o Senhor criou o sábado pensando em nós. Obrigado porque o Senhor criou o sábado para o nosso descanso. É verdade que nós trabalhamos durante 6 dias. Nem os robôs conseguem trabalhar assim sem parar, tem que parar um pouco para fazer uma lubrificação. Assim também é o sábado. Cada sábado que nós paramos para ir à igreja, para te adorar, para visitar alguém, para dar um estudo bíblico, para orar na casa de alguém, para visitar o enfermo, a viúva, o órfão, nós estamos cumprindo o mandamento. Obrigado, Senhor, por nos conceder essa verdade. E o sábado também nos arremete para te adorar como Criador, como Criador. Por isso, Senhor, nós entregamos a nossa vida em Tuas mãos,
a vida do meu amigo, da minha amiga, das famílias aqui representadas. Derrame a tua bênção sobre nós e a partir de hoje nós queremos continuar a sermos sustentados pela herança de Jacó, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, a sua família, em nome de Jesus. Até o próximo estudo. Que bom que você ficou até aqui. Nós temos um lindo presente para você e ele pode chegar aí na sua casa. Quer saber como? É muito fácil. Na descrição desse vídeo existe um link para preencher um formulário. Você só precisa preencher o seu nome, telefone e endereço. Pronto, o presente chegará na sua casa. Se você gostou desse vídeo, aproveite para curtir e compartilhar esse canal. Afinal, compartilhar este canal é levar esperança. Que Deus te abençoe!